amigos, Lindões Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu finalmente vou poder falar sobre o volume 1 da quarta temporada de Stranger Things, que estreia nesta sexta-feira, dia 27, na Netflix. Lembrando que a separação dos episódios vão ser 7 episódios no volume 1 e 2 episódios no volume 2, que vem aí dia 1 de julho. E fiquem tranquilos que não vai ter spoiler, mas como vocês sabem, ainda vai ter muito vídeo aqui no canal discutindo sobre essa quarta temporada de Stranger Things. Então, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem, principalmente Stranger Things, que eu amo essa série, gente. Eu tava louca pra ver e tava louca pra contar pra vocês também. A falar sobre essa quarta temporada, eu acho que é muito importante situar os eventos finais da terceira temporada, porque no final das contas a gente tá há 3 anos da última temporada, então é natural que alguns eventos fiquem um pouquinho esquecidinhos, apesar que eu já vou adiantar aqui pra vocês, tá? Eu não senti dificuldade em compreender em que estado tava ali na quarta temporada, mas eu preciso dizer também que eu tenho uma memória muito boa para as coisas de Stranger Things, então foi uma dificuldade que eu não tive, mas é bom a gente relembrar aí, né, que teve aquela possibilidade da morte do Hopper, só que no próprio teaser, né, que mostrava que ele tava ali na Rússia e vivo. Inclusive, foi esse o primeiro teaser que saiu quando iniciou as divulgações sobre a quarta temporada de Stranger Things. E essa morte dele, ela foi ocasionada por aquela máquina que os russos construíram debaixo do shopping de Hawkins. E além disso, né, teve também toda a questão da morte do Billy, e por conta dos eventos finais, o governo ali, junto com o Dr. Owens e tudo mais, construiu uma nova identidade para Eleven, colocando o nome Jane, que a mãe biológica dela deu a ela, e também levando o nome do Hopper aí no seu sobrenome, e ela foi embora de Hawkins junto com a Joyce, o Will e o Jonathan. E é importante lembrar também que por conta dos eventos finais, a Eleven perdeu seus poderes. E nessa quarta temporada, a gente tá 6 meses à frente dos eventos finais da terceira temporada, e eles encontram as dificuldades de passar pelo ensino médio, e dentro de todo esse entendimento e vulnerabilidade que eles estão passando, eles acabam enfrentando um novo mistério que vem junto com Vecna. A primeira coisa que eu preciso falar é que os eventos finais da terceira temporada, principalmente pela magnitude de tudo e como atacou a cidade de uma forma geral, porque na primeira e na segunda temporada a gente via algumas mortes que eram mais específicas, tipo a Barbie, né, e tudo mais, mas na terceira chegou a ter coisa com o prefeito, teve o Billy, teve o Hopper, um monte de gente acabou se envolvendo, então isso é um aspecto que a cidade ela sente, e a história da cidade começa a pesar também, assim como o senso de comunidade, a preocupação da comunidade de uma forma geral, e por isso nessa temporada a gente também tem um envolvimento maior dos pais das crianças, né, que não são mais crianças, agora são adolescentes, estão aí no high school, e por conta disso a série ela trabalha muito bem a ambiência de terror, principalmente trazendo todo esse enredo do Vecna, e não só na ambiência, mas também na construção das cenas. Lembra que no meu vídeo dos 8 primeiros minutos que a Netflix divulgou na sexta-feira, eu falei que eu senti que tava um pouco mais pesado, principalmente a forma que eles mostraram as mortes das crianças, que era bem explícito, o estado que elas ficaram e tudo mais. Isso é algo que tá no ambiente geral da temporada, e a gente sabe que os irmãos Duffer sempre traz filmes de terror aí como referência, mas aqui a gente sente mais, então tem cenas que elas são trabalhadas de forma mais escura, e preciso dizer aqui, hein, gente, a técnica dessa quarta temporada tá absurda. Tem alguns momentos que vocês vão ver que tem umas transições que são impressionantes, são contemplativas até de assistir, sabe? Mas eu preciso dizer é que essa quarta temporada, ela tem umas amarras de roteiro que são absurdas. Inicialmente você fica um pouco confuso de pra onde que a história vai, mas o primeiro episódio ele já te situa em tudo, né? Como que tá cada um,
ele já dá a chamada ali pra todo o mistério da temporada. E também tem todo o contexto, né, das histórias serem contadas separadas, né? Na realidade, Stranger Things sempre trabalhou dessa forma. Por exemplo, o enredo ali da Joyce com o Hopper sempre era separado das crianças, que era separado do adolescente, que em algum momento ficava ali unificado. Mas nessa temporada a gente tá falando de geografia mesmo. Geograficamente eles estão separados e isso faz muito sentido até para alguns enredos pessoais. Então tem algumas coisas que os personagens eles também vão lutar individualmente. Então assim, por mais que a gente tenha a jornada principal e tudo se caminhe para esse momento, ainda assim os personagens têm os seus momentos pessoais, têm suas questões pessoais que estão sendo resolvidas, muito de forma internalizada também. Então faz muito sentido ter todo esse momento de separação. Mas tudo faz sentido, às vezes pequenas frases que é falado inicialmente vai fazer total sentido para a resolução. Então tudo é muito bem amarradinho. E não que eu acho que em algum momento Stranger Things tenha sido ruim de roteiro, tá? Muito pelo contrário. Eu acho que essa série ela tem um roteiro impecável. Mas devo dizer aqui que esse tempo aí que a série ficou parado, muito provavelmente fez com que eles refinassem algumas coisas. Então assim, gente, tá maravilhoso. É aquela coisa que você fala assim, putz, estava ali, faz sentido. Então assim, aguardem uma boa história nessa quarta temporada. E tem outro aspecto também, né? Essa quarta temporada, ela já tinha uma vibe de grandiosidade. E isso tá tanto na história, tanto no vilão, a vinda aí do Vecna, mas também no aumento do elenco. A gente tem novos personagens, inclusive eu já fiz vídeo falando, contextualizando todos eles aqui, eu vou deixar na descrição. Mas o que eu preciso dizer é que esses novos personagens, eles entram de forma muito orgânica na história, tanto na interação que eles vão ter com os personagens antigos, e eles conseguem construir também um bom background para eles, como se eles já tivessem lá há algum tempo, não como se fosse algo totalmente novo, principalmente no ambiente ali da escola e tudo mais. Então eu gostei muito de como eles foram inseridos na história e a interação também com os personagens que a gente já acompanha. E também preciso dizer que tem interação entre personagens que não acontecia tanto, que surpreendeu e muito aqui nessa quarta temporada. Gostei muito, queria ver mais, inclusive. Mas assim, de uma forma geral, o que eu preciso dizer é que eu tive muitos sentimentos positivos ao longo da temporada. Primeiro que assim, só de assistir a temporada depois de 3 anos, quando tocou a vinheta a primeira vez, no primeiro episódio, quando eu tava assistindo, gente, eu juro, eu genuinamente queria chorar. Porque Stranger Things é uma série que ela mexe tanto assim comigo, sabe? Então foi muito emocionante. Eu fiquei com um sentimento de tipo, meu Deus, eu não acredito que eu tô vendo conteúdo novo, que eu vou descobrir o que eu teorizei aqui no canal por tantos anos aí, saía novidade, eu tava falando com vocês. Fiz um monte de pauta fria também, enquanto nem se falava, nem se divulgava a quarta temporada de Stranger Things. Então, pra mim foi uma sensação muito única ali. Terminei o primeiro episódio gritando. É absurdo o tanto de acontecimento que tem logo assim de início. E tem momentos, gente, que são emocionantes, que fazem referência às temporadas anteriores. E dito isso, preciso dizer que todos os personagens que já passaram por Stranger Things são lembrados de alguma forma nessa quarta temporada. Ela é muito emocionante nesse ponto. E também tudo que eles já trabalharam de conceito anteriormente. Então, algumas coisas que foram exploradas lá na primeira, seja de alguma descoberta sobre o Upside Down, ela retorna aqui na quarta temporada, faz sentido para a história, a forma que eles utilizam e tudo. Então tudo é amarradinho desde o início e eu acho que é isso que faz essa quarta temporada tão especial, sabe? Sendo muito sincera aqui com vocês, vocês não estão preparados para os acontecimentos dessa quarta temporada. Tá um negócio grandioso. Então vamos falar um pouquinho de cada um desses personagens individualmente, que eu sei que vocês gostam muito disso aqui. Eu vou começar falando sobre o Vecna, né? Principalmente quando eu falo sobre a grandiosidade da série, a gente tem um vilão que é muito bem trabalhado nessa grandiosidade. O entorno dele é muito interessante e ele traz uma vibe mais pesada, sim, pra temporada, como eu já tinha falado, mas eles trabalham um lance meio Freddy Krueger nele e eu gostei muito. Como eu falei, né, a gente sabe que os irmãos Duffer trabalham muitas referências e todo o contexto dele, gente, é muito bem amarrado, tudo faz muito sentido, é assim, de explodir cabeça. O Vecna é um vilão surpreendente e eu digo pra vocês que eu pesquisei bastante, inclusive pra
trazer esses vídeos de Stranger Things. Também tive a ajuda de amigos que entendem muito de D&D, e é muito interessante porque, da mesma forma que os irmãos Duffer, eles se referenciam bastante dos filmes antigos, eles se aprofundam mais ainda em D&D aqui nessa temporada. A gente sabe que D&D sempre esteve aí no background, mas quando a gente fala sobre o vilão, o Vecna, ele é realmente de uma campanha extremamente hard. Então, isso é inserido aqui na história, a forma que é feito. Inclusive, preciso dizer, essa temporada, gente, faz uns paralelos, principalmente quando a gente fala entre fantasia e realidade, que é maravilhoso de ver, seja para um recurso técnico, seja para algum contexto da história. Dito isso, o Upside Down, ele vem de forma mais homogênea aí pra história. Tipo, Stranger Things é uma série de fantasia e mistura, né, muito da fantasia. A gente tem uma super heroína, tem pessoas com superpoderes, mas ainda assim eles conseguem construir de uma forma realística, trazendo um experimento do governo e tudo mais. E o Upside Down, né, ele traz a realidade invertida, é um mundo invertido. Então a gente tem o espelhamento aí, mas de uma forma muito mais macabra. Então o que eu digo pra vocês é que o Upside Down, ele vem de forma mais homogênea pra história. É muito interessante o que eles constroem aqui nessa quarta temporada. E como eu falei, né, a gente tem um entendimento maior da história, inclusive do Upside Down, até porque essa temporada ela se aprofunda mais na questão dos experimentos. Isso é extremamente legal, porque é uma das coisas que eu queria ter visto mais nas temporadas anteriores. Inclusive, teve até um aspecto que eu esqueci de falar no meu vídeo sobre os primeiros 8 minutos da série, é que o Dr. Brenner, ele me passou meio que uma vibe como se ele realmente se preocupasse, sabe, com aquelas crianças, porque ele fica extremamente horrorizado de ver as crianças mortas. Obviamente tem toda a questão, né, de ser o projeto dele e tudo mais, mas eles exploram mais a questão dos experimentos na história. Então a gente sabe mais do passado, isso é desenvolvido, e mais dos experimentos também. Então, obviamente, a gente sabe mais sobre o background da Eleven. Inclusive, a Eleven não é a única que ganha um background maior. Histórias do que a gente já sabia um pouquinho sobre os personagens são mais exploradas aqui. Mas falando da Eleven, todo esse contexto inicial dela da Califórnia vai ser extremamente importante pro arco dela, pra gente ter um entendimento sobre ela, sobre a forma que ela lida com os poderes dela. Resgata aí o que eu falei, que a série faz uns paralelos super interessantes na história da Eleven. Isso acontece. Gente, é sério, é magnífico ver essas amarras de como o roteiro faz aí da história. Ao mesmo tempo, é interessante a gente ver a Eleven Jane, na realidade, né, interagindo socialmente, as problemáticas que ela enfrenta na escola, um pouco mais da relação dela com o Mike também. O Mike e o Will, ele tem muitos momentos juntos também, eles exploram mais algumas questões ali no Will, que são bastante interessantes. Ao mesmo tempo, é interessante ver a interação dos dois, que é algo que acontece desde a primeira temporada. Por isso que eu falei, né, essa temporada, ela é muito nostálgica, ela resgata várias coisas que são trabalhadas desde lá da primeira, inclusive em pequenas coisas, como a relação deles, e eles ficam bastante envoltos na história da Eleven, inclusive o Jonathan e o Argley, apesar deles serem personagens que ficam um pouquinho mais de lado. Eles têm os momentos deles, inclusive o Jonathan tem uma problemática pessoal que é trabalhada nessa temporada e é bastante interessante. E o Argley, ele é um personagem interessante até porque ele traz certa normalidade pra história, vamos colocar dessa forma. Ele entra bem no clima californiano também, então ele acaba sendo um alívio cômico bastante aí pro grupo. Inclusive eu sinto que essa temporada, de uma forma geral, ao mesmo tempo que ela tá mais pesada, eles também trabalham mais alívios cômicos aí, como é o caso do enredo ali da Rússia, porque a gente vê problemáticas grandes, a gente vê situações bem tensas aí, mas ao mesmo tempo, conforme o Murray e a Joyce vai se envolvendo nesse arco, vai ficando muito engraçado. O Murray, ele é total alívio cômico, mas também é interessante como eles trazem alguns aspectos dele pra incluir aí na história. E sobre o Hopper, ele também é um personagem que trabalham mais o background dele. Eu achei interessantíssimo como eles fizeram, mas eu preciso dizer que a explicação que eles deram pra possível morte do Hopper ali no final da terceira temporada não foi tão convincente assim pra mim. No vídeo com spoilers eu vou falar com mais detalhes, sem ninguém me odiar, sem ter assistido, mas também é interessante ver os acontecimentos dele lá na Rússia. É um pouquinho diferente do que eu imaginava, não vou entrar em muitos detalhes, mas o Enzo é um personagem que acrescenta bastante, inclusive pra toda a discussão, né, Estados Unidos e Rússia e tudo mais. Então esse arco do Hopper, de uma forma geral, ele é bem gostoso de acompanhar, mas eu sinto que
ele é o mais demorado em alguns aspectos, mas faz sentido, tá? Com que eles aconteçam. Não tem nada de enrolação, é um pouquinho mais distribuído, vamos colocar assim, mas, gente, tem momentos tensos. E a Rússia, de uma forma geral, né, eu acho que ela entra como personagem, vamos colocar dessa forma, até pelos personagens dentro do contexto dessa história que eles exploram. Então, eu gostei de como eles trabalharam algumas coisas ali, inclusive a visão deles. Tem um desenvolvimento de mistério aí também. É um enredo interessante, mas eu confesso que o que eu mais gostei de acompanhar de uma forma geral foi a parte dos adolescentes, das crianças, que eu acho que, no final das contas, é o que a gente sempre gosta mais de acompanhar, né? Apesar de, gente, amar o Hopper e, com certeza, tá? Todo o envolvimento dele lá com Viúva Negra, russo e tal, ajudou ele nos momentos que ele precisava saber algumas coisas de russo. Ou o Hopper ajudou ele no momento de Viúva Negra. Enfim, ele estudou russo aí pros dois papéis. Então vamos pra Hawkins, que é a nossa cidadezinha do coração. Vou começar falando sobre a Robin, porque, gente, ela foi uma excelente adição de personagem na terceira temporada. E eu gosto como eles exploram mais a personagem aqui. Eles desenvolvem mais algumas questões sobre a sexualidade dela, inclusive pelo contexto da época que é inserida a série, mas é muito interessante também ver como que a relação dela com o Steve funciona, essa relação de amizade, principalmente em torno de relacionamentos. E o Steve, individualmente também, eu gosto como eles trabalham algumas relações com ele, tanto em questões do passado, a gente também tem mais contexto da amizade dele com o Dustin, que foi algo muito bem feito, e a série, ela percebeu isso e traz mais momentos assim. A interação dele também com as outras crianças. Gente, eu sei que eles são adolescentes, já são adultos, mas é só pra situar o arco. Eu sei que ensino médio, todo mundo já é adolescente aí também. E a Nancy, ela sempre teve uma questão muito de carreira, né? Então é muito interessante como eles direcionam essa questão nela. Isso também é um arco individual dela, a forma que eles trabalham. A relação, a distância dela com o Jonathan também é algo que é discutido aqui e muito bem desenvolvido. E eu digo pra vocês que a Nancy, ela tem um destaque bastante interessante, principalmente na forma que ela lida, né, com todo o mistério, principalmente por ter toda essa questão jornalística. Eles se aprofundam mais ainda. Ela vem como essa mulher forte, que quer ter carreira, então todas as decisões dela são muito bem pensadas e muito práticas, né? Ela é muito objetiva e eles reforçam essas características, principalmente quando a gente tá falando de carreira, mas também questões pessoais, sem esquecer o bom coração dela. A Nancy engrandece bastante aqui nessa temporada. E também gosto de ver a interação dela com a Robin, que foi algo que mal aconteceu na terceira temporada, é algo mais explorado aqui, eu acho que vocês vão amar. E falando em mulheres fortes que engrandecem muito na temporada, outra personagem que tem muito destaque é a Max. Gente, primeiro que assim, eu sou apaixonada nessa atriz, tá? A Sadie Sink simplesmente maravilhosa, tá maravilhosa em Rua do Medo, e eu preciso dizer que a atriz, inclusive em entrevista, né, ela tem uma elegância, assim, eu sou apaixonada nessa mulher e ela é uma excelente atriz e ela demonstra muito bem aqui. Na terceira temporada, eu já tinha achado sensacional, principalmente por todo o contexto em torno do Billy, mas a gente vê ela lidando com os reflexos da perda do Billy. Não só ela, mas a família e como os reflexos da família afetam ela também. Então ela tem um momento de individualidade muito grande e ela tem um envolvimento maior com o mistério. Gente, é muito difícil falar as coisas sem spoilers, mas vocês sabem que eu sempre falo o que é possível e também para não estragar a experiência de vocês. E o Lucas e o Dustin, eles acabam ficando mais de apoio em vários arcos, até porque eles também têm os momentos mais individuais dele. O Lucas, a gente viu ele ali, né, no time da escola, então ele tá lidando com as mudanças do ensino médio, porque é como eu tinha falado, né, os personagens, de uma forma geral, eles trabalham muitas coisas individuais e internalizadas neles. Então mesmo que os personagens, principalmente falando do grupo principal, das crianças, né, mesmo que eles tenham interações e relações e tudo mais, eles têm muitos momentos individuais. Eu acho que é a primeira temporada que a gente vê eles mais separados, vamos colocar dessa forma. Eu acho que tem muito a ver também com a discussão que a série traz sobre mudanças, sobre essa separação de enredo, mas fiquem tranquilos, é um negócio bem feito, ainda assim tem interação entre eles, não fiquem desesperados. É algo extremamente essencial que os personagens eles precisam
precisam passar. E, né, como todo grupo tem alívio cômico, o Dustin também fica aí como alívio cômico. Ele já era, mas é importante pontuar porque cada grupo realmente tem aí o seu alívio cômico. E, gente, eu sei que vocês vão querer saber da Erika, porque os irmãos Duffer já tinham falado lá na terceira temporada que a Erika, ela teria mais destaque aqui nessa temporada. E sim, ela tem um desenvolvimento. Não é tanto quanto eu imaginava, mas é interessante o envolvimento dela na história. E tem um quadrinho específico sobre a história dela. E eu gostei muito que eles pegaram aspectos da HQ da Erika para trabalhar a história dela nessa quarta temporada. Então, assim, gente, tudo muito bem encaixado. Ela, de fato, já tinha sido uma boa adição e eu acho que ela acrescenta mais ainda na história aqui. E falando em acrescentar na história, como eu falei, né, a gente tem novos personagens, eles são muito bem explorados, muito bem inseridos, constroem um background pra eles, então vamos falar um pouquinho deles individualmente também. Eu já tinha falado do Argyle, mas ele é um bom complemento para a história do Jonathan, principalmente pela construção de personalidade, mas ele é um personagem que traz um pouco mais da normalidade, porque, de uma forma geral, quando a gente vê o pessoal de Hawkins, é meio que assim, todo ano a gente tá vencendo aí monstros, Upside Down, eles já estão acostumados com a euforia que é a jornada. Então, o Argyle, ele traz a normalidade disso, vamos colocar dessa forma. O Ed, eu também diria que um pouquinho, mas ao mesmo tempo, pela construção da personalidade dele, faz mais sentido, vou colocar dessa forma. O Ed, gente, ele é um personagem extremamente interessante. Acho que de todos os novos, ele foi um dos que eu mais gostei. E, inicialmente, ele tem uma vibe meio o Heath Ledger em 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Mas eu gosto principalmente a forma que ele é inserido em toda a história. Ele é um adicional no grupo também, principalmente com todo o contexto de D&D. Como eu tinha falado no início do vídeo, né, do D&D ser mais presente, tem alguns momentos que remetem muito o que a gente via na primeira temporada dele jogando. Ele vem como o chefe do clube lá da escola e a interação dele é muito orgânica aqui na série. Ele traz uma representação de tribos não exploradas aí no colégio de Hawkins e ele é trabalhado de forma muito orgânica. A Chrissy, que é a cheerleader, né, dessa temporada, tanto ela quanto o Jason, eles trazem uma vibe meio escola americana, mas sem ser aquela coisa teen melosa, que é quase como eles fizeram com a Nancy e o Steve, mas de fato, né, tipo, a cheerleader que namora o capitão do time. Mas a Chrissy, né, pela própria descrição, quando a personagem saiu, falava que ela era uma personagem que parecia ter a vida perfeita, mas tinha um mistério aí por trás. Eles constroem um background pra personagem que é bastante interessante, principalmente quando tem esse contraponto da relação dela com o Jason. Mas é como se eles fossem aquele casal pra viver o resto da vida juntos. Então, ele tem muito o senso de comunidade, vem como aquele americano de fé, e o envolvimento deles na história é diferente e bastante interessante. E por último, mas não menos importante, eu sei que vocês iam querer saber muito da Vicky, que é a personagem feita pela atriz de Annie with an E. A gente não tinha visto nada dela nos trailers, na divulgação. A princípio, aqui na série, o que eu falo é que é uma participação pequena, mas a forma que é feita, vocês vão gostar. E eu sinto que a participação dela, pelo menos nesse primeiro volume, talvez pra forma que a história vai pro volume 2, nem tanto no volume 2, mas que faz sentido a introdução dela aqui nessa temporada, mas que talvez tenha um desenvolvimento depois. Então acho que é por isso também que ela não tava tanto na divulgação, porque eu acho que eles não queriam ficar pesando nela pra no final não ter tanta participação. Mas eu falo, ela é uma boa adição aí pro elenco. Eu sei que vocês vão perguntar do final, ele deixa as coisas muito bem encaminhadas, deixa possibilidades, é muito interessante como finaliza, faz sentido finalizar, tá? Não é um negócio que fica aleatório, é um final absurdo, tem momentos ao longo do episódio também que são bem emocionantes e eu acho que resume bem o que é essa quarta temporada. Gente, a quarta temporada de Stranger Things é uma celebração, uma grande homenagem aos fãs e ao universo que foi construído em Stranger Things. A forma como eles exploram, a forma de como eles trazem elementos que são trabalhados desde o início, os personagens como eles são trabalhados, nada foi à toa, é tudo muito bem amarrado e é muito instigante de acompanhar. E eu preciso dizer que a trilha sonora é maravilhosa, a forma que eles trabalham a trilha sonora nessa temporada é muito interessante, até nas minúcias. E eu vou falar disso quando a série estrear. Sério, gente, vai valer muito a pena a espera. Enfim, gente, ficou um vídeo longo, sem spoilers, então vocês podem aguardar um vídeo com spoilers enorme
enorme. Mas eu quero saber de vocês. Tem mais alguma coisa que vocês querem saber sobre essa quarta temporada de Stranger Things? Quem sabe eu não trago mais algum vídeo aí ao longo da semana, mas eu quero saber o que vocês estão esperando e o que vocês mais querem ver na quarta temporada. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!